programa Clube de Leitura está começando. Eu sou Mayara Drummond e eu estou aqui com o nosso amigo Tiago Barbosa. Seja bem-vindo. Obrigado. Olá, Mayara. Olá, amigos. E hoje a gente vai falar sobre a obra A Criança à Luz do Espiritismo, de Valdeir Bezerra de Almeida, uma obra nova publicada pela FEB Editora. Então, Tiago, quem é o nosso autor Valdeir? Muito bem. Valdeir, ele nasceu no estado de Pernambuco, em 1937. Porém, na infância, ele foi para o estado de São Paulo, onde ele se formou em História pela USP, inclusive é professor de História Geral e do Brasil, e hoje reside aqui no Distrito Federal e colabora com a Federação Espírita Brasileira, também com a Federação Espírita do Distrito Federal e preside o Grupo Espírita Casa do Caminho no Guará. E ele atua, então, no movimento espírita, já fez diversos artigos para o Reformador também, né? Escreve bastante, né? Inclusive, já editou uma obra pela FEB, A Complexidade da Mediunidade, que recomendamos bastante. Bom, a gente sempre usa o Valdeir para falar sobre temas de mediunidade, né? Um grande estudioso a respeito disso. E agora ele vem trazer essa nova visão, que eu acho que é uma coisa que faltava muito, né, para a gente, que é falar sobre a criança à luz do espiritismo, e um estudo, como historiador, aí, ele é bastante atento às obras, né, às evidências mesmo, é uma pesquisa muito séria, para ele falar sobre o que é a criança mesmo nessa nossa visão, né? Exato. É tão interessante que logo na introdução da obra, ele traz um panorama bem interessante de como o mundo ocidental viu a criança até hoje, né? Então passa pela Grécia, por Roma, a Idade Média, a modernidade e chega até os dias atuais, a Idade Contemporânea, né? E nesse sentido, ele vai, a partir de então, revestir a criança não mais com o olhar, digamos, histórico e social e da pedagogia convencional, mas um olhar espírita. Portanto, para o Valdeir e também, claro, para a doutrina espírita, não estamos tratando como alguns pedagogos imaginavam, né, que a criança seria um livro com folhas em branco, né, ou então aquela ideia de Froebel, né, que a criança é uma semente nova. Não, a criança, portanto, é um espírito imortal que já tem muitas experiências e, a partir disso, o paradigma muda, né? E ele faz isso, além de com muita facilidade, leveza, mais profundidade também. Esses são alguns dos capítulos que ele vai discutindo, né? Tem algumas questões que ele coloca aqui, que já traz até na própria sinopse da obra, né? De onde vêm as almas das crianças, né? Puxam o pai, puxam a mãe, né? Tem correntes que falam que é 50% de cada, mas tem, para nós espíritas, esse componente da reencarnação e para onde vão após a morte e qual que é essa inocência da criança, como que é bem esse sentido, né? Exato. Isso é uma coisa muito interessante, inclusive que já foi até debatido por Allan Kardec, ainda mais porque ele era um pedagogo, né? Porque muitas das vezes a gente fica no lar imaginando a influência maior do pai, da mãe, isso, né? Mas, em verdade, a criança é um espírito imortal que já teve muitas experiências. Então, as suas tendências inatas, aquela ideia de Platão, ela vai se revelando ao longo do tempo, né? Ou seja, a criança não é um produto dos pais. Ela é, em verdade, um espírito que traz uma bagagem enorme de experiências, emoções, sensações, lembranças, enfim, uma infinidade de questões que compõem a complexidade do ser humano à luz da doutrina espírita. E aí você selecionou um trechinho aqui para a gente fazer o nosso gostinho de leitura, que é muito interessante, que é do capítulo 2, que vai falar sobre a infância, né? E aí ele vai falar assim, é na infância que, sob a ação dos pais e educadores, a criança se equipa do conjunto de hábitos e maneiras de agir que a preparam para a vida em sociedade. A infância é o período de dependência e dos cuidados protetores dos pais, e enquanto nessa fase, a criança forma como uma unidade espiritual e emocional. Então, essas tendências que você estava comentando, né, Tiago, elas podem ser revistas aqui nessa infância, os pais têm essa responsabilidade. O que ele vai falar sobre isso? Excelente. Bom, é interessante porque, muito embora a criança ela traga toda essa bagagem, o período da infância digamos, é um período que ela está muito mais factível à influência dos pais e do meio social.
Portanto, nesse período, isso inclusive ele vai pesquisar tanto em Kardec, outros autores como Emmanuel, no Consolador, até por volta ali do início da adolescência, ela recebe esses conteúdos dos pais e assimila com maior facilidade, de maneiras que os pais têm maior facilidade de imprimir a educação na criança, né? E aí vai chegar para a fase da adolescência em que essas tendências do passado elas começam a se revelar, mas até então ela está muito mais factiva a influência dos pais, enfim, do meio social e por aí vai. Essa educação é um tema muito interessante, muito importante. Então, essa é uma obra que vem trazer para a gente essa grandeza, né? Então, a gente convida vocês aí de casa, porque a gente vai fazer o estudo dessa obra, A Criança à Luz do Espiritismo, de Valdeir Bezerra de Almeida, publicada pela FEB Editora, a partir da próxima terça-feira, durante um mês, no canal do YouTube da FEB Lives, com toda a equipe. Vocês também podem comentar, trazer aí as percepções de vocês, as dúvidas, para que a gente faça esse estudo conjunto. Então, estejam conosco a partir da próxima terça-feira. E a gente tem uma pergunta também para a gente encerrar o nosso programa de hoje. E essa pergunta, a resposta dela vai estar na próxima terça-feira. Então, estejam lá conosco. E também a gente já vai discutir sobre essa pergunta no Telegram do @Clube de Leitura _FebTV. E a pergunta é a seguinte: qual o nome da obra de André Luiz que retrata o caso Marcelo, que o autor do livro A Criança à Luz do Espiritismo se utiliza para explicar a epilepsia? Alternativa A, Nosso Lar. Alternativa B, No Mundo Maior. Alternativa C, Libertação. Qual é a resposta? Esteja conosco na próxima terça-feira, no Clube de Leitura ao vivo da FEB Lives, e eu agradeço muito a participação sua, Tiago. Eu que agradeço, Mayara, e aos amigos. Tchau, tchau.